Yuri Lupaldi, meu amigo, repórter. Tá ali o Yuri, ó. Como é que faz? Yuri. Salve, salve! E aí, beleza? Beleza, olha. É isso aí, pessoal. Bem-vindo à parte 2 da live 2 do Marcos Rapper. Essa parte tá imperdível. Olha, se você não ficar com a gente e não assistir a parte 1, você não vai entender toda essa entrevista que foi pra lá de polêmica. Confere aí, dá o seu like, compartilha e fala o que você achou desse bate-papo na live com o Marcos Rapper. Você realmente é Ó, foda. desativei comentário, Ó, porque desculpa. era a única ressalva. Desculpa te interromper, mas já te interrompendo. Eu desativei os comentários, porque eu tava observando esses dias. É muito ruim fazer live, você acaba lendo, né? Eu leio tudo. Eu fico aqui toda É, hora olhando. mas é Não, que mas é você legal. você não tem hate, você tem hater. Olha, eu tenho na vida real. Quisera eu que fosse online. Tá, tudo bem, Mas mas os uma meus. coisa é você tá na rua e alguém te chamar de ô, filho da puta, você vai lá e reclama também. Agora, no meio de uma Sério que isso tá live, você tá acontecendo? falando um assunto sério, você vai ver. Tem comentários ali que são lamentáveis. Mas eu entrei nessa história toda porque na vida, se a nossa vida fosse considerada uma doença, né, um caso, ela é uma doença rara, né? Porque cada um tem a sua vida, né? Quem é o cara que é cirurgião plástico, que participa, que mora no Brasil e que participou do Big Brother, participou na Fazenda e mora no Mato Grosso? Só eu vivo essa experiência, né? Não tem nenhum outro. Não é um caso controle, né? Essa costura de experiências é única, né? Cada um É viveu sua único. experiência, é Então, única. é uma experiência única. E a experiência única, a vida é um estudo de caso prospectivo de N igual a 1. N é o número de indivíduos no grupo. O N igual a 1 é uma vida só. E ele é prospectivo. Ele é a nossa vida aqui para diante. Nós não temos um clone, não tem um clone do Yuri lá há 7, 8 anos atrás, no Rio de Janeiro, para ver como teria sido a tua vida se você tivesse ficado no Rio de Janeiro, né? Para você comparar com hoje. Olha só, se tivesse As ficado no hipóteses, Rio, é. Teria teria acontecido acontecido isso, 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 isso e isso, aquilo. isso. Mas olha só, aí tá. Isso é bom, isso é ruim. Não sei, poderia ser horrível, né? Imagina se você olha para o seu clone e vê que teria sido muito melhor se você tivesse ficado no Rio. Mas, Marco, as frustrações da vida e as emoções da vida, as conquistas da vida, fazem parte do processo. Por isso estamos Sim, nesse claro. mundo. Então, assim, a gente tá. A premissa da vida, no meu ponto de vista, é o crescimento. Nós somos suscetíveis a erros e acertos sempre. Não existe uma pessoa imaculada, perfeita. Se existir, que atirem a primeira pedra. Então, assim, sabe, eu sou dessa fase. A gente, a Mas gente esse é o grande problema dos haters, porque os haters não conseguem ter essa noção. Por isso que eles atiram pedras, né? Por isso que Ó, falando em hater, parabenizar aqui, não é hater, mas o parabenizar a hate. doutora Juliane Dutra, né? Ela é pós-doutora em microbiologia, ela está fazendo parte do grupo de pesquisa da nova vacina. Ela é da Unemat aqui de Mato Grosso, está lá em Juiz de Fora, na Federal, e aí torcendo para que essa vacina saia, né? Então, assim, fiquei super feliz, queria compartilhar essa informação com vocês, porque tem Legal. uma estudante da estadual daqui que está lá em Juiz de Fora, trabalhando na vacina. Mas, Marcos, para a gente não ser cortado, e é inevitável, eu sei que você fala sobre tudo, choveu, mas choveu de perguntas para mim, para te questionar sobre isso, e eu quero te dar esse direito de resposta do público. O Marcos é polêmico, ele responde, ele bloqueia, ele tira print dos blocos. Conta para mim, o que aconteceu com esse site que te fotografou sem máscara em academia? Dizem que você não troca de roupa quando sai do hospital. Diz que sua companheira recebeu auxílio emergencial. Olha aqui, Marcos. O tanto de gente que perguntou. Falei assim, se eu não perguntar isso, vão me chamar de jornalista quá. Então eu preciso que você explique que confusão é essa que está em Sorriso, de que não usa máscara, não troca de roupa, a namorada pede auxílio emergencial. O que está acontecendo? Então, a questão da máscara é realmente. Eu tava com a máscara na mão, né? Tem a foto assim, mas não aparece. Eu tava com a máscara na outra mão. Por isso que hoje eu até escrevi aquela questão na internet, assim, porque eu realmente errei, né? Eu peço desculpas, né? Mas foi um momento, um lapso, né? Eu até ia escrever naquela situação. Eu vi uma charge esses dias de uma pessoa saindo de casa, né? Aí celular, ok, chave, ok,
carteira ok, daí entra dentro do carro, daí puta máscara, né? E o que eu falei agora, muitas pessoas devem se ver nessa situação, né? Porque pelo menos para mim ainda não tá, não virou automático ainda. Assim, volta e meia, eu sei, eu tenho uma máscara dentro de cada um tenho 2 carros, então cada carro tem uma máscara. Mas volta e meia eu desço num lugar e quando eu estou entrando, eu dou a máscara, né? E eu não tenho vergonha de falar isso, entendeu? Eu acho que porque isso acontece com todo mundo, né? Com todo mundo. É que vão filmar quem, né? Quem? Vão filmar quem quando está por alguns momentos sem máscara? E o pior é que o rapaz que tirou a foto, ele nem tem culpa, porque não foi na maldade, né? Não foi um cara que, vou bater foto ali porque o cara tá sem máscara. Não, ele tava fazendo a selfie dele aí do pós-treino. E tu saiu de fundo. E eu passando de Para fundo. tua sorte. Mas não era uma situação onde, tipo assim, cheguei na academia sem máscara, vou malhar sem máscara. Não. Bem, aí é a minha palavra contra, sei lá de quem, mas basta investigar dentro da academia, eu tô sempre de máscara lá. Eu, inclusive, tenho... A barba tem incomodado, eu uso máscara, assim, óbvio que eu uso, mas ali era um momento que eu fiquei sem máscara e a foto retrata, né? O que a foto retrata, né? A foto retrata 1 milésimo de segundo da sua vida, né? Então, agora quem olha, né? E aí a própria reportagem vai lá e intensifica muito a coisa. E até a gente poderia falar sobre isso, né? O site, se eu não me engano, teve um site aí de sorriso que retirou a matéria, né? Me chamou a atenção que foi logo depois que eu postei. Inclusive, eu recebi os links de sorriso, eu recebi acho que 72 mensagens só disso. Falei assim, nossa, eu até peço desculpa para você que está assistindo, eu não consegui ler todas, porque na hora que eu começava a ler a pergunta, eu falava, já sei do que é. Mas alguns links realmente que eu cliquei depois para conferir a veracidade da notícia não abriam mais. Então acho que já tinham tirado do ar a matéria. Mas então, eu achei estranho isso, o pessoal tirar do ar a matéria. Mas sabe por que eu acho que tirou do ar? Eu tive uma visão disso. Porque é tão pequeno, sabe? É tão pequeno. É óbvio que tem questões políticas também, né? Infelizmente, né? Porque eu sou pré-candidato, né? A um cargo político aqui em Sorriso. E eu acho que já começou, já me avisaram 1000 vezes que as eleições municipais são bem... Isso é uma guerra, né? Você bem sabe como é que são eleições. E eu acho que já começou essa questão, entendeu? De ficar esse ponta o dedo aqui, ponta o dedo ali. Eu acho uma lástima, porque tem tantas coisas legais que eu faço aí, né? Tem os projetos sociais aí, as crianças com orelha em abano, o projeto Silicone, o projeto Nariz Sem Bullying, e até o Nariz Sem Bullying é um que realmente eu tive muita dificuldade em tocar para frente, porque ele envolve uma cirurgia de alta complexidade, E né? é isso que eu ia te Cirurgia de... perguntar, nesse período de pandemia, como é que estão esses projetos? Eles pararam um pouco, estão esperando amenizar? Não, parou porque eu estava suspenso, Ah, né, Yuri? Eu suspenso. Tem muita história aí para contar, mas eu tô cirurgicamente, eu voltei a clinicar no início de junho, né? Então fui liberado para clinicar e as cirurgias começam dia 1º de agosto até e realmente é um sucesso, assim, eu fiquei bem feliz aí nos últimos dias porque não abalou em nada, né? mas só para esclarecer essas pessoas todas, Marcos, a máscara você Olha falou. só, olha o que tem de cirurgia em agosto, né? O projeto realmente é um sucesso, né? Eu dobrei aqui para não aparecer o nome das pacientes nem o valor. E eu fui suspenso. A minha equipe de marketing cometeu um erro, a princípio, né, de colocar o valor da cirurgia. Mas eu realmente, de fato, não tive direito à ampla defesa, né? Isso é uma questão que a gente vem trabalhando junto aí ao CRM, que de fato eu não tive direito à ampla defesa. E quando o último mandado de segurança questionou isso, foi impetrado, e o juiz questionou o CRM sobre isso,
rapidamente o CRM recorreu ao Conselho Federal de Medicina, que entrou em contato comigo via telefônica e marcou uma plenária virtual, né? Que nem essa que nós estamos fazendo agora, marcou uma plenária virtual, onde eu fui liberado, né? Então, eu fui liberado com 4 meses de suspensão. E aí tem que avaliar essa questão, né? Existe esse mandado de segurança aí que foi impetrado há 2 meses, né? E não saiu ainda o resultado, mas é muito provável que eu tenha sido suspenso de uma forma incorreta, né? Não seguindo o rito processual que consta no CPF, e com certeza eu acho que haverá um desenrolar da história em relação a isso aí. Marcos, Mas enfim, não está tendo cirurgia, as cirurgias começam em agosto, está tendo muita consulta clínica. E uma coisa que estava me incomodando bastante era o fato de não poder ajudar, né? Eu estava louco para ir para um... Pô, eu sou médico, né? Eu sou médico. Quando a pessoa se destina a fazer medicina, né, a pessoa quer ajudar as pessoas, quer tratar a doença, né? Ele quer... Óbvio que a gente não torce, né, para viver uma pandemia, mas se tiver uma pandemia, a gente quer estar lá, quer estar no hospital de E até campanha. bom te perguntar como é que tá as UTIs aí, leitos, porque ontem eu fiz uma live com o Bortoloso, que mora também em Sorriso, né? Ele falou que já tá aí no limite, né? Sim, também. É. Eu não tenho contato com a UTI, porque eu não estou dentro do hospital da parte de UTI, né? Eu estou ali no atendimento ambulatorial, atendendo as pessoas, né? Um momento ali, quando chega paciente grave, esse paciente já é encaminhado para internação, mas não tá fácil, assim, não tem leite sobrando, não. Mas aí vamos esclarecer só essas duas O grande dúvidas. lance seria a prevenção, né? A prevenção Não, com já. certeza. Essas duas dúvidas, Marcos, eu queria que as pessoas depois não ficarem me enchendo o meu inbox. O site divulgou sua foto com digital influencer, dizendo que era uma foto recente. Logo depois foi colocado no TBT, o site diz que é fake news, você diz que é fake news. Existiu esse encontro? O que aconteceu com o Rafik? Isso foi uma foto do ano passado, né? E a gente colocou lá que foi um tablet, mostramos a situação, mas eles insistem em dizer que não é, e eu não entendo. Eu vi o desgaste. Tu também dá corda, Marcos. Tu vai lá e responde. Olha, quando eu vou Não, mas entrevistar eu não dou alguém, muita eu corda. faço o raio-x da pessoa. Aí eu fico olhando essas coisas e falo, não tem como não perguntar pro Marcos. Mas olha só, eu apenas tenho uma forma de... Vou te dar uns exemplos, assim, né? A gente falava sobre fake news, né? E a gente colocava essa questão aí da pessoa desconfiar, da pessoa tomar rumo aí de como averiguar. Mas a gente tem que também ir em cima dos infratores, né? Então, por exemplo, a questão do Léo Dias, né? Quando eu entrei lá no Big Brother, eu ouço alguma coisa, vejo no Instagram alguma coisa que o Léo Dias anda batendo boca com a Anitta, né? Inclusive, foi uma pergunta da Cristina Paiva, agradecer a pergunta dela. Ela colocou aqui, ó, que o Marcos foi vítima de fake news e processou o Léo Dias. Isso procede mesmo? E ganhei ação, isso aí. Uhum. Eu ganhei uma ação, são 30 mil reais, ele não foi executado ainda, né? Mas eu ganhei ação, porque demora, né? Até sair a ação, até sair o resultado demora, e até ter execução demora também. Mas, ó, dou minha palavra aqui que esse dinheiro vai ser doado, tá? Dou minha palavra, está sendo registrado aqui, esse dinheiro vai ser doado, tá? Quando o Léo Dias lá e companhia liberar esse dinheiro, vai ser doado. E uma forma que eu tenho de alertar as pessoas comigo é mostrar que eu realmente processo, né? Tem um site da Única News, em Cuiabá, que a Eusiane, né? A Eusiane postou que eu dei calote em pacientes, né? Isso daí estava postado há uns 2 meses atrás. Eu não dei calote em ninguém, né? E eu gostaria que ela provasse isso. Isso é calúnia, isso é difamação, isso é crime. Movi uma ação contra ela também. Infelizmente, está aqui no meu WhatsApp, mostraria. Até posso mostrar. Se quiser, o print já põe em meus stories também, porque eu mostro tudo. Geralmente eu faço uma edição para o YouTube, depois você manda que eu coloco na edição. Ela teve uma coisa que me chamou muita atenção nessas discussões aí, que foi naquela live do Alexandre Garcia, que é uma apresentação de PowerPoint, assim, a pessoa vai lá e jogou na tela, né? Então todo mundo assiste.
Aí eu pensei, cara, é perfeito isso aí, né? É perfeito. O professor joga na tela, tá todo mundo vendo, né? Então, por exemplo, eu não sei fazer, mas, por exemplo, é como se eu agora jogasse na tela aqui essa ação que eu movi contra a Única News, né? Que é um perfil no Instagram com 10 mil seguidores. Tá lá, é uma ação, né? E ela vai ter que E provar. esse site do Rafik também vai ter processo? Porque eu vi essa loucura aí de bloqueio, a jornalista que não averigou. Mas então, é que é tanta. Olha, Não, eu vou te falar. Eu vou te falar. se incomodar muito, eu processo sim, tá? Eu vou Porque te, eu não agora, pago. O meu advogado, eu tenho um serviço jurídico que cada vez aumenta mais, né? Eu tenho advogado em São Paulo, tenho advogado em Cuiabá, tenho advogado aqui em Sorriso. Ao contrário de várias pessoas, né? Eu não pago advogado por trabalho individual, né? Ah, quanto você quer, né? Vamos acertar isso aqui para tem uma processar alguém. assessoria já que é responsável Não, por tem uma isso. assessoria. Eu pago fixo, né? Eu pago fixo. Eu me tornei um cara muito brigão, provavelmente por isso, porque eu já pago lá uma grana, né? Então, se tiver um processo a mais ou um a menos 10, não, tá pago, tá tudo incluso. Mas eu também evito ficar processando vira muito, processo. Eu geralmente seleciono os processos, né? Então, esse processo do Léo Dias, nós achamos que valia a pena porque realmente ele tentou de fato me prejudicar, dizendo que eu não era médico, dizendo que eu não era cirurgião geral, dizendo que eu não era cirurgião plástico, né? Tava demais aquilo. E nós mostramos tudo, né? O pessoal ainda se prestou, né? Coitado. Prestou para mostrar o diploma de cirurgião geral, de cirurgião plástico, enfim. A pessoa dizer que eu tô lá com o Rafik, sem máscara, cai naquele mesmo mimimi que caiu hoje de manhã, entendeu? Ah, porque tá sem máscara. Oh, sem máscara ali. Oh, não sei o quê. Aí eu fico pensando assim, cara, que nível anda a mídia? Tanto que o que eu coloco ali, né, Marcos, você dá clique, Marcos. mas naquela Saiba minha, disso. naquele Alguns texto que eu grupos de coloquei jornalistas ali, não estão se importando com isso. Estão se importando com não, clique, infelizmente. mas daí é uma coisa lamentável. E daí, olha só, para tu ver como eu tenho razão, cara, olha que loucura. Os caras retiraram do ar a matéria. Se eu sou jornalista, o que eu postei, eu não tiro mais. O que eu falei está falado. Eu não recuo mais. Depois que eu Uma coloquei das lá, dificuldades que eu sinto no mercado de trabalho é esse, a autenticidade. Muitas pessoas dizem muita coisa e no final não são nada, né? Não tem consistência alguns discursos de algumas pessoas, né? E eu porque sempre sou aquele, Marcos, ao contrário de ti nesse caso, eu sou muito discreto. Eu não atiro ninguém, eu não falo de ninguém, eu não crucifico o trabalho de ninguém. Por quê? Porque as pessoas são seres humanos, estão suscetíveis a erros. Mas quando você faz acontecer o trem, quando você está na mídia, quando você, por exemplo, tu tem uma série de trabalhos sociais aí por trás, alguns que nem são divulgados, mas as não, para pessoas elas focam naquele pormenor, né, uma máscara, alguma coisa que tem que usar mesmo. A gente não está tirando mérito. Você falou que sim. errou e pronto, Não, errou, acabou. eu até Isso, pedi isso, desculpa. não, e não tô aqui para te defender, já aconteceu comigo. Meu prédio é proibido andar sem máscara lá embaixo. Quando eu vou com um cachorrinho, tô no elevador, esqueço, vou e volto e coloco. Mas isso aí, eu acho que não é notícia. Seria notícia se fosse algo frequente e provado que está fazendo um descaso com a sociedade. Então, eu acho que o jornalismo ele tem que andar com esse compromisso, né, de qual a frequência, qual a situação, a contextualização do fato. Então, assim, não é porque é um ex-BBB, é um médico, é um pré-candidato que eu vou sair falando de. Eu estou falando não só de você, estou falando de qualquer outra pessoa. Eu vou falando tudo a qualquer momento e a qualquer preço. Não é isso. Então, assim, jornalismo hoje em dia tem que ser feito com consistência. E eu sempre falo, com dados e fatos e credibilidade. Tem muita gente aí que saiu da emissora que você participou do BBB, que se fizeram um circo aqui em Cuiabá que ia ser um sucesso e não tem 200 acessos. Então, assim, por quê? Porque às vezes não tem equipe, não tem uma assessoria, não tem um foco. E eu falo isso, às vezes demora para a gente entrar no entendimento do público. Mas se a mídia não se preocupar com a repercussão que isso dá, inclusive para o próprio veículo, porque acaba diminuindo a credibilidade. Quando você começa a dar Sim. muita notícia, sabe, sem fundamento, as pessoas não acreditam muito. Políticos, essa semana, outros políticos saíram detonando sites de notícias aqui em Mato Grosso também, de informações erradas que tinham ido se tratar em São Paulo e estavam aqui, gravaram um vídeo daqui. Então, assim, a mídia está com uma sede. A gente entende também. Muitos sites são vendidos, né, para o governo, por várias instituições.
e eles precisam da notícia, eles precisam sobreviver. Então, assim, qualquer notícia, qualquer clique, qualquer Google Analytics que bombe, eu tô na mídia. E tá na mídia não é qualquer coisa, é ter credibilidade e respeito. Eu sou dessa premissa, né? Senão eu prefiro abrir uma carrocinha de cachorro-quente e vender ela dignamente do que ficar cuspindo matéria em cima de matéria para ter clique, né? Isso é muito ruim. Mas isso se resolve com o processo, né? Eu queria alertar o pessoal aí. Achei legal o pessoal que tirou, né? Talvez convido as pessoas aí para assistir a minha publicação hoje, que é muita gente corrigindo, mas ninguém se corrigindo, né? Então, eu coloquei ali, pô, é picuinha, cara. É uma picuinha. E eu, inclusive, durante a elaboração mental e manual do texto, eu me manquei de uma coisa que eu achei a coisa mais legal ali que eu coloquei. E nós já conversamos sobre isso, né? Eu busco muito a lição do coronavírus. Qual é a lição do coronavírus para a humanidade? Né? Não só para mim, né? Mas é para a humanidade. Mas cada um tem que achar a sua lição. A lição do coronavírus é que nós não somos nada. Mas nada, nada. É uma coisa invisível. É uma coisa de 120 nanômetros. Um nanômetro é 1 bilhão menor do que 1 metro. É uma coisa invisível aos nossos olhos e está nos matando. Eu Né? falo isso sempre também. Até quando a gente não vai aprender a lição? Qual é a lição? Então, mas qual é a lição? São várias. Veja uma. O vírus, ele ganha força dentro da gente com a replicação. Né? Ele ganha força com a replicação. Tanto que logo depois da fase inflamatória, ali na fase pulmonar, os chineses que fizeram autópsias de cadáveres de pacientes que morreram com coronavírus, eles não encontraram o vírus. Eles encontraram apenas uma inflamação. Ou seja, o vírus se replica e aí, de repente, o corpo começa a fazer uma reação inflamatória que desencadeia eventos trombóticos, enfim. Mas o grande lance é a replicação viral e o vírus trabalhar como um sincício no nosso corpo. O vírus está de mãos dadas dentro do nosso corpo. E é exatamente o que nós não estamos fazendo como sociedade, em âmbito municipal, muitas vezes estadual e mundial. Você vê a briga, é mundial, ainda endemonização de medicamentos, posicionamentos, né? Você vê o presidente agora tomando cloroquina, fazendo vídeos ao vivo para tomar cloroquina, né? O que você acha disso? Ele tá no direito dele, né? Não, o direito a gente sabe que tá. Não, assim, eu sei que o entrevistado é você, mas como é um bate-papo, eu achei patético. Assim, não é por ideologia política, mas assim, cara, eu preciso num vídeo mostrar o medicamento que eu tô tomando. Quem tem certeza que faz bem ou não é o médico e o paciente. Ele já falou. Todo mundo tá cansado de saber que o Bolsonaro é defensor da cloroquina. Existem vários médicos que aplicam, que dão e tá surtindo efeito, outros que não. A ciência está combatendo, tá toda hora polemizando a cloroquina. De fato, não tem nem um projeto científico comprovado, mas que tem pessoas, mas que tem pessoas usando e dizendo que está surtindo efeito, ok. Mas eu acredito que eu não preciso ir para uma rede social, sabe? Eu vou até evitar falar, porque depois minha rede social chove. Nessa questão, deixa eu falar, olha só. Por exemplo, se o ensaio clínico randomizado, que eu falei agora há pouco, né, que é o melhor delineamento de pesquisa para mostrar eficácia, efetividade e eficiência de uma droga em cima de uma doença, mais cedo ou mais tarde ele vai sair. Né? Mais cedo ou mais tarde ele vai sair. E aí nós teremos, dicotomicamente, que avaliar se nós fizemos certo ou errado. Né? A história vai dizer, né? A história vai dizer. Mas digamos, né, que diga assim, trabalhem lá por 2022, sei lá, apareça assim, ó, hidroxicloroquina, nada a ver, tá? Nada a ver, não muda nada, né? E bate o martelo. Tipo assim, não é nem mais eu acho, não, é nada a ver. Comprovado, né? Randomizado nível 1. Ou diga assim, ó, hidroxicloroquina funciona. Se tomar dentro dos primeiros 3 dias, combate a doença em 80% dos casos. Aí qual vai ser a repercussão? Porque vai ser um ou outro, né? Ou funciona ou não funciona. Não tem a meia funcionada.
né? Ou vai funcionar ou não vai funcionar. E isso vai ser provado. Mediante cada uma dessas situações, vamos imaginar nós olhando para o passado. Tipo assim, cara, funciona. Marcos, mais uma Qual dúvida. A será o nosso cloroquina. arrependimento se Tá, nós mas, por não exemplo, tivéssemos, se nós continuarmos não dando? dentro da Agora, medicina, desculpa te interromper para tu entrar nesse gancho aí, dentro da medicina, a cloroquina não tem que ser administrada com outros medicamentos? Porque, por exemplo, eu passei pela Covid-19 e não tomei nada. Foi me proposto tomar alguma coisa, mas eu não tomei por opção minha. Eu fui analisar os meus anticorpos, estava tudo ok, e eu tomei um polivitamínico. E nem por isso eu digo que o polivitamínico me curou. tá, mas você é novo, né? Entendeu? Você é novo e não tem comorbidade. Eu estou falando dos casos A cloroquina ela é administrada sozinha. É isso que eu te pergunto. Não, Por exemplo, existe não, uma pessoa que vai ter o Covid e vai tomar ela sozinha e vai não. dizer assim, eu curei, A entendeu? hidroxicloroquina, a pessoa tem que, pelo que diz aí, né? Pelo que a gente tem visto, os O trabalhos, protocolo com azitromicina, com... protocolos, Uhum. não é só, tem a azitromicina, é um conjunto de drogas, né? A hidroxicloroquina, na dosagem de 400 miligramas, são 6 comprimidos. Toma um comprimido por dia durante 6 dias. Junto à azitromicina, 500, que é um comprimido ao dia durante 5 dias, e a ivermectina, né, que é Um vermífugo, né? um antiparasitário, É né, parasitária. que você toma um comprimido, são 30 microgramas, então você toma um comprimido para cada 30 quilos. Aliás, são 6 microgramas. Você toma um comprimido para cada 30 quilos de peso corporal em dose única, né? Tem uma coisa que eu queria falar que me chama muita atenção, né? Justamente o protocolo do colapso que aconteceu lá no Pará, né? E aconteceu justamente pelo número de mortes que estava altíssimo e de fato o estado ia entrar no colapso. Somei também com aquela questão de eu domingo passado estava prescrevendo hidroxicloroquina e eu já prescrevi hidroxicloroquina em outras situações, não nessa frequência agora, né? Mas hidroxicloroquina a gente usa não para malária, mas para lúpus, No para lúpus. artrite, enfim. É raro a gente prescrever, principalmente agora as pessoas que são da região endêmica de malária no país, que é lá justamente no Pará, tanto os médicos quanto os pacientes, né, os médicos já prescreveram muitas vezes, então ele tem esse feeling dos efeitos colaterais e os pacientes já trataram malária várias vezes. Então eu tenho certeza que lá está acontecendo um fenômeno que não está acontecendo um fenômeno, aliás, que está acontecendo em outras áreas do país. Imagina no Rio Grande do Sul ou Mato Grosso, em lugares onde o médico nunca prescreveu cloroquina e vai dar uma lida lá naquele consentimento informado junto com o paciente, né? E realmente aquele consentimento é um tanto assustador, tanto para o paciente quanto para o médico, né? Tá os dois, um olhando para a cara do outro, assim, e aí, será que toma? E aí, doutor? Né? Agora, imagina essa situação lá no Pará, onde o médico já tratou vários pacientes com hidroxicloroquina e onde o paciente já tomou várias vezes para se tratar de malária. Eu conversei com alguns médicos e eles falaram assim, cara, é isso, né? Essa é a prova de que há uma endemonização da medicação, porque justamente no Pará eles blindaram o Estado. Mas sabe o que eu acho, Marcos? Eu sempre venho falando isso. Eu acho que a guerra da hidroxicloroquina, além de ser política, se tornou política, né? Eu acredito que vários cientistas estão reforçando qual que é a ideia. Que ela é um medicamento eficaz, realmente, mas que foi pesquisado para outros fins. Né? Como a gente falou, lúpus, malária. Não tem comprovações para Covid. Existem alguns casos que comprovaram realmente uma melhora? Sim, existem. Eu não tomei, não foi por medo ou por demonização da mídia. Foi porque quando eu escutei a eficácia dela em relação ao meu corpo, eu até falei isso para um vizinho aqui do prédio essa semana que foi infectado, ele perguntou minha opinião. Ele falou assim, o médico passou uma série de medicamentos, eu perguntei para ele, eu não sou médico, mas como é que você se sente? Eu estou bem, sem falta de ar, normal, praticamente assintomático. Eu falei assim, olha, pede uma segunda opinião, não se entupa de drogas. Não se entupa de drogas, por quê? A droga, o próprio nome já diz, ela melhora uma coisa, mas pode piorar outras. Existem os efeitos colaterais. Então, se você está bem, não tem praticamente nada, não tem falta de ar, não tem coriza, não tem cansaço, nada, procura um médico, faz exames mais detalhados, porque assim, você começar a tomar um monte de remédio sem necessidade, eu sei que pode ser uma prevenção. Então, eu Não, penso acho dessa que tem forma, né? tem que individualizar bem, assim. É, O médico acaba criando um protocolo próprio no
Não é entregar um saquinho com um monte de comprimido para a pessoa. Ó, espirrei, toma isso, tudo. Imagina o organismo dessa pessoa tomar tudo isso. Mas para idoso, talvez sim. Idoso com um fator de risco, com sintomas, sim, pode ser isso. Não sair colocando hidroxicloroquina na água, né? Mas, tipo, fazer um kit com hidroxicloroquina, azithromicina Ivermectina. e ivermectina para os pacientes adultos acima de 40 anos, adultos acima de 40 anos com comorbidade e que começarem com sintomas. Né? Começou com sintoma? Entra. Né? Entra antes de... Grupo de risco, né, então? É o grupo de risco. É. O grupo de risco, porém com sintomas. Né? Ah, mas a mãezinha lá tem 70 anos, mas está bem. Vai tomar? Não toma. Não toma. Se ela não tem sintomas, não toma. Agora, se ela deu um espirro, toma. Se ela deu um espirro, se teve a disgeusia, né, que é a perda do paladar, ou a anosmia, são do olfato, são sinais muito patognomônicos da doença. Eu notei isso, assim. Óbvio, também cai na boca do povo e às vezes o pessoal vem falando, mas não aconteceu. Mas eu notei, assim, essa queixa é bem frequente. Para mim foi o divisor de águas. Deu Covid positivo. Para mim foi o divisor de águas para fazer o exame, foi esses dois sinais. Foi olfato e paladar, eu falei, é Covid. Até aparecer isso eu fiquei com dúvida, fiquei com muita dúvida. Mas vem cá, vamos falar um pouco mais sobre só para a gente não fugir do tema, né? E também você tinha me perguntado algumas coisas a mais. 21 horas e 44 minutos, estamos a 1h20, a live com o Marcos vai... Eu acho que... E a gente volta. E olha, não, e a audiência permanece, é muito bom. Obrigado, pessoal. Olha, o Marcos decidiu não colocar os comentários. Eu gosto do carinho de vocês colocando os comentários. Não gosto de hater. Mas também se hater vir, eu não ligo. Eu sou daquele, Marcos, que eu leio e, entendeu? Ou eu respondo, digo ok, mas eu gosto de elogio, eu gosto das pessoas bacanas, das perguntas inteligentes. Entendeu? É porque fica lá na mente aquela coisa. Então, você vê que eu faço uma live muito tranquilo quando não tem leitura. Mas eu queria levantar... Bom, faltou só mais um tema daquelas perguntas, só para a gente terminar, porque depois vai encher minha caixa de mensagem e eu vou ficar assim... Dizem que a sua companheira solicitou o auxílio emergencial. Isso procede? Bem, para começar, eu não tenho companheiro. Né? Não, a primeira pergunta que eu me fiz, eu falei, olha, eu venho conversando com o Marcos há algum tempo, não conheço, mas posso perguntar para ele. Mas então, quebrou aí, né? Eu não sei de quem estão falando, né? Mas eu não tenho nenhuma. E não foram poucos, Marcos. Mandaram print, mandaram notícia. Eu falei assim, não, gente, pergunto. O Marcos, até hoje eu sei, não tem problema nenhum de responder. Pergunta, ele vai dar a versão dele, vai dar a opinião dele sobre isso. Eu não tenho companheira. Se eu tivesse, com certeza ela me falaria, né? E eu acho que não... Seria do direito dela também, né? Para quem é o auxílio emergencial? Né? É uma boa pergunta isso, né? Quem tem direito ao auxílio emergencial? O governo liberou para todo mundo, né? Mas pega conforme a consciência? Né? Existe uma polêmica aí, saiu uma matéria a respeito disso no Fantástico, se eu não me engano, e várias pessoas que tinham renda, faziam viagens, e o marido de uma delas foi defender, um vereador, se eu não me engano, do sul do Brasil, se eu não estou enganado. Como as pessoas não estão comentando, elas não podem me ajudar com isso. Mas assim, o marido foi defender e falou assim, olha, a análise não é quem precisa, é quem tem direito. E aí entra a guerra bombástica, né? Por exemplo, uma pessoa que tem apartamento de 1 milhão, viaja para o Caribe, com um casamento marcado no Caribe, foi lá solicitar os R$ 600, ela precisa ou é o direito que ela tem? Não sei se você vê essa reportagem, falaram vários casos desse cunho. Por exemplo, e aquele outro que tinha uma carrocinha de cachorro-quente, precisa e tem o direito, mas ele poderia estar recebendo um pouco mais, porque não tem de onde tirar. E aquela pessoa que tem uma família de condição, tem um marido de condição, ou uma mulher de condição, está solicitando essa merreca para alguns, né? Porque R$ 600 a gente sabe que ajuda, mas não resolve o problema. A gente sabe disso, né? A gente sabe. Inclusive, teve uma moça que ironizou do Sul. Essa quantia de R$ 600 faz nós entrarmos ou pelo menos percebermos outra realidade. Né? O médico, de certa forma, ele sabe, porque a gente, durante toda a formação, a gente tem contato com gente muito pobre, que vem ser atendida no SUS. Né?
Mas eu imagino que muitas pessoas devem ter ficado muito chocadas com esse valor, né? Tipo assim, cara, R$ 600, mas como assim? Porque aí as pessoas não têm culpa, às vezes, de viver numa camada social que não tem acesso a essa realidade, né? Tem muita gente que não tem acesso, né? E por incrível que pareça, R$ 600 faz diferença para muita gente. Faz Não, diferença. não, claro que faz, mas, por exemplo, o que eu digo não, eu tô falando Para nós, jamais. não, embasado nessa reportagem. Não, mas R$ 600 é um condomínio, é uma conta de energia, é uma prestação de um carro, que se você não pagar, você vai ficar sem, ou vai correr juros, você vai ficar pior depois. Mas, assim, qual é a utilidade dele? Entendeu? É emergencial. Eu acho que, eu acredito que tem que ser consciência, né? A gente ficou sabendo de vários casos de pessoas que devolveram. Eu fiquei chocado. Teve donos de vinícolas, entendeu? Que pediram esses R$ 600. Teve a mulher que riu, falou assim: ó, com esse dinheiro que entrou na minha conta, eu vou trocar meu carro. Ironizando, e pegou os R$ 600. Então, eu acho assim, o governo está fiscalizando e diz que existe aí uma investigação mais profunda em relação a isso. Eu, inclusive, falo com as várias pessoas que estão vendo esse vídeo. Eu acho que é da consciência, gente. Eu sempre falo, coloquei até no grupo que eu tenho de WhatsApp, alguns grupos. Eu não sou rico, não nado no dinheiro, mas eu acredito que as pessoas que estão à minha volta, que estiverem passando por necessidade, precisar de um pacote de arroz, de feijão, pode me ligar que eu darei, porque eu acredito que as pessoas têm que ter consciência. Então, eu fiz a pergunta como foi me solicitado, mais de 30 inbox aqui sobre isso, ao Marcos, e me refiro àquelas pessoas que estão pedindo sem necessidade. Coloque a mão na consciência. Então, assim, é um período difícil de muitos desempregos. Eu fiquei chocado. Posso falar no setor de jornalismo, Marcos? Assim, foram demissões em cima de demissões. Vários repórteres na rua, vários jornalistas na rua, porque a maioria dos sites de notícias e televisão e tudo, os veículos dependem de patrocinadores. E esses patrocinadores, em sua maioria, são empresas privadas. E essas empresas privadas não tá tendo giro de capital. E aí, como é que paga essas pessoas? Entendeu? Então, assim, acho que está respondido. Tem. Não, não tem. É, Mas foi uma dúvida que eu tive esses dias, né? Porque alguém me falou brincando assim do auxílio emergencial e eu fiquei me questionando assim, tá, mas peraí, mas pode pegar? Não pode? Para quem é o auxílio emergencial? Mas você deu o gancho, né? É mais uma questão de direito do que necessidade. Mas eu não, por exemplo, assim, Yuri, o SUS, né? O SUS, quem tem direito ao SUS? Todo mundo, né? O SUS é de todos, né? Se uma pessoa tem posse, tem a outra classe social e quiser ser atendido no SUS, ele tem direito, né? Ele não pode, ele não é privado do SUS. Ele vai enfrentar as consequências do SUS, que é uma fila demorada, né? Geralmente o grande problema do SUS é a demora, né? Há uma efetivação do diagnóstico, dos tratamentos, mas a demora é um problema. E a demora se torna um grande problema quando o timing da demora está além da velocidade de diagnóstico que o paciente requer ou da velocidade de tratamento que o paciente requer. Mas o SUS funciona assim, o problema é que ele é abarrotado de gente e demora muito. Agora, se uma pessoa rica, por exemplo, eu quero ir no SUS, né? Você pega, por exemplo, o Hospital do Rim, trauma, por exemplo, trauma é muito melhor você ser atendido pelo SUS, não existe pronto-socorro particular, né? O Hospital do Rim promove transplantes do rim em São Paulo, eu acho que, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro hospital com o maior número de transplantes no mundo, né? E é tudo pelo SUS, você não tem que pagar nada. E é de inclusive todo. aproveitar a audiência falando do SUS, o nosso secretário de saúde do estado esteve hoje, se não me engano, deve estar ainda em São Paulo, já voltou, se recuperou da Covid, né, Gilberto Figueiredo, está trazendo 50 respiradores para Mato Grosso, 50 respiradores a mais, né, para ajudar aí no combate ao coronavírus, pessoas que estão precisando aí na UTI, nos leitos. Então, assim, é uma notícia boa, não sei se supra a necessidade, mas já é uma grande ajuda, 50 respiradores, né, que a gente está aí, acho que Inclusive, uma notícia agora à noite que o Ministério Público indiciou o Estado, né, a apresentar um posicionamento frente ao caos, né? Me chamou a atenção. exatamente, não. É o que eu falo. A questão de Mato Grosso é muito curiosa, é muito peculiar, porque a gente, há um mês atrás, estava sendo referência.
né, de poucos casos, as UTIs praticamente vazias. Inclusive, os próprios haters estavam dizendo que vão nos hospitais, vejam lá as macas vazias, né? E hoje o quadro é completamente diferente, né? Então, assim, é muito curioso o que está acontecendo. Foram encontrados alguns equipamentos dentro do estádio, já foi esclarecido isso, o Estado tentou esclarecer isso. Inclusive, no primeiro momento não tinham respiradores, depois encontraram respiradores. E o que eu mais falo aqui é em relação à vida, né? Cara, não dá para entender como que a gente ainda está segurando isso, equipamentos de segurança, equipamentos hospitalares parados. A gente sabe, Marcos, você pode me responder com mais propriedade, que não é só equipamento. A gente tem que ter o físico, né? Os médicos, os técnicos. Não adianta você montar um hospital de campanha e não ter os técnicos profissionais. Não tem como manusear os equipamentos, né? Mas o índice de crescimento de ocupação dos leitos e UTIs em Mato Grosso é algo que não sai da mídia nacional. Tá algo realmente preocupante. E a gente tem que rogar, né, que mais respiradores, mais equipamentos, depois se investiga, prende quem tem que prender. Eu sou a favor de prender, mas resolve. Tá na hora do protocolo do colapso. Você não acha? Você está falando em respirador, você tá resolvendo o problema lá na outra ponta, né? Mas tem Tá gente na hora morrendo, Marcos. Olha, hoje me Tudo perguntaram, bem, não, me chamaram de inconsequente porque morreu um grande pastor, né, referência aqui Mas, da Yuri, Assembleia de Deus. 50 respiradores para um estado com 3 milhões de pessoas, Não é cara, não é nada. nada. Não é nada, não é nada. 50 respiradores não é nada. Dá até um arrepio de falar isso. A fila de UTI tem mais de 50 pessoas na fila da UTI. Se eu não me engano, o último dado eram 42, 43, não sei precisamente quantas pessoas tem, mas é nessa faixa de 40 a 50 pessoas esperando por uma UTI aqui em Cuiabá. E aí? E as outras cidades? E só para te completar, faleceu, infelizmente, né, um grande representante da Igreja Evangélica, pastor da Assembleia de Deus, inclusive é avô do vereador Abílio, e me questionaram nas redes sociais porque eu não coloquei, né, um post de homenagem ao senhor. Primeiro que eu não o conhecia pessoalmente, respeito, sou solidário à morte dele, mas queria esclarecer agora durante a live que eu sou solidário às mais de 65 mortes também do Brasil em relação ao Covid-19. Sei da sua representatividade, sei da sua importância para os fiéis, para o mundo cristão, mas eu acredito que a gente tem que ser solidário com todas as vidas. Todas as pessoas é amor de alguém. É o xodó de alguém. Então, assim, a gente tem que colocar esses pesos, né? Inclusive, a título de informação, o Estado decretou 3 dias de luto, né? Por conta da morte do pastor. Tem três, não sabia. Né? Olha, eu acho que seria interessante a gente falar aí sobre esse projeto de lei das fake news, né, que o Senado aprovou. Teve 44 votos a favor. 32. Né? Isso aí. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, deu entrevista, tá, nos jornais ali, quando você joga no Google alguma coisa sobre fake news, e seria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. E os bolsonaristas se colocam contra, né? Espera-se aí, inclusive, essa questão do veto por parte do chefe do Planalto. Mas por quê? Ah, Ô, Marcos, assim, olha, a gente está numa fase que o filtro não existe mais, mas eu acho assim, ó, pelo que eu vi do projeto, não estava muito ligado, mas você me fez estudar. Tem assim, ó, obriga a autenticação. Cara, isso, ó, legalzinho, sou a favor. Tem que autenticar. Eu falei com um amigo meu que é advogado, ele disse, mas o direito, que é a liberdade de expressão é constitucional, né? Só que, cara, mas dá margem a muita confusão. não, mas Os tem que. Não, haters, não, peraí. A gente tem que diferenciar o que é liberdade de expressão, o que é calúnia, difamação e mentira. falou A gente, tudo, falou a tudo. gente tem, a Olha, gente tem que eu fui diferenciar o que é alvo. isso. É. Exatamente. Porque não é uma coisa assim, tá liberada a falação. Não, eu acho assim, ó. Por isso que eu sou a favor da autenticação. Né? A autenticação eu sou totalmente a favor. Cara, para você entrar na internet, você tem que ter uma conta para ser rastreado. Né? Vou te dar um exemplo até. Um exemplo bobo. Quando eu fazia cursinho em Porto Alegre, sei lá quando, chegavam, quando um aluno tinha dúvida, o aluno escrevia, e aí a pessoa está constrangida em perguntar na frente de todo mundo, eram salas com 200 alunos,
Aí o aluno pegava um papel, né, e escrevia a dúvida dele, assim, não sei se você viveu isso em Uhum. cursinho. Aí escrevia, aí dobrava o bilhetinho assim e passava, passa para frente. E o bilhetinho ainda, assim, geralmente a gente via esse bilhete chegando no professor, assim, faltavam umas duas pessoas para chegar. E era legal, porque, de certa forma, eram dúvidas interessantes e que, às vezes, elas iam ficar na cabeça da pessoa lá por timidez, enfim. Então, eu achei legal. A primeira vez que eu vi, nossa, que legal isso, né? E as dúvidas das pessoas são nossas dúvidas também, enfim. E aí surgiu uma situação, nunca vamos esquecer, onde começaram a deturpar o negócio, né? Começou a chegar papelzinho e ofendendo o professor. Eu me lembro que era um professor gordinho, assim, e aí tava ofendendo ele, assim, ele lia o papelzinho, começou a ficar vermelho, assim, ele não estava gostando, né? E aí, olha o que aconteceu, por isso que eu estou passando essa ideia, assim, porque é uma metáfora, o que, de certa forma, pode vir a acontecer com a aprovação dessa lei. Derrubei aqui um copo. Tinha que acontecer alguma coisa. Ontem, se tem uma ideia, eu conversando com o Bruno Bortoloso lá, aí de sorriso, eu apertei no botão errado que ficou um cílio desse tamanho. E eu falando, e eu lendo aqui o cílio, e ele rindo do outro lado. E eu aqui, Marcos, aí ele, Yuri, tem alguma coisa errada aí. Aí quando eu olhei aqui, eu falei, que é isso? Tinha que acontecer alguma merda. Sempre acontece comigo alguma coisa nessa live. Derrubei um copo aqui, mas depois. Tipo isso. Deixa eu tirar aqui. É bom para descontrair. Então, o que eu ia comentar em relação a isso? Que aí esse professor ficou puto uma hora e pegou esse papelzinho e falou assim, ó, nós fomos orientados a nunca fazer isso, né? Mas eu vou fazer porque chegou uma situação aqui onde eu vou ter que fazer. E aí ele fez uma coisa muito louca, assim. Ele pegou o papelzinho, entregou para aquele aluno que havia entregue para ele e falou assim, ó, entrega para quem te entregou. Maravilhoso. E o papelzinho começou a voltar, a voltar, a voltar. E quando a pessoa que mandou a ofensa viu que ia chegar nela, ela levantou e saiu correndo, né? E o que significa isso, essa história lúdica, mas que embasada em fatos reais? Que quando nós conseguimos fazer a identificação da pessoa, quando existe a possibilidade de identificação da pessoa, não haverá mais o mau uso, né, desse artifício aí do papelzinho ou das redes sociais. Então, eu sou a favor, tá, desse projeto, sim, sou a favor, e eu sou bolsonarista, mas eu sou a favor do projeto. E a autenticação eu sou a favor. Agora, tem a segunda questão, que seria limitar a disseminação. Eu sou contra, né? Limitar o grande lance faz parte, é o escalonamento, é você mandar mensagem em massa, né? Eu acho que Por que limitar isso? eu acredito que essa parte da lei ela se torna um pouco incoerente. Por quê? Porque a partir do momento que eu identificar, isso vai começar a diminuir. Porque, por exemplo, quando eu vou numa rede social e eu coloco que existem caixões com pedra em Manaus, e é um vídeo de outra situação, e é um vídeo falso, e eu sei quem fez o vídeo, quem editou o vídeo, quem colocou no ar pela primeira vez, os outros vão pensar se vão fazer ou não essa maldade. Então, eu acredito que quando a fake news ela realmente foi identificada, automaticamente os números vão diminuir. Não tem por que limitar. As pessoas vão ter medo, né? As pessoas vão ter muito medo. Agora, uma dessas questões aí, Marcos, que eu acho que é bem válida, é quando eles falam que todas as redes sociais, sem exceção, têm que ter escritórios sediados no Brasil para fazer valer a legislação brasileira. E isso eu acho fundamental. Porque, por exemplo, hoje um Facebook com a legislação americana ou algumas redes sociais na Inglaterra vai prevalecer a lei deles. E a partir do momento que a gente tem esses escritórios sediados aqui no território brasileiro, a gente consegue controlar, né? Que alguns dizem que é censura, mas acredito que não. Porque se você quer falar... Se você, por exemplo, quer falar mal do presidente, assume isso. Se é verdade ou não, você vai assumir isso. Se ele se sentir incomodado, ele vai te processar. Agora, vai processar em cima de que lei? A lei americana? Que, de repente, pode ter uma flexibilização maior
que de repente pode ser falado sem sofrer nenhuma punidade, mas no Brasil é punida a pessoa que faz isso. Então, assim, hoje as legislações elas estão um pouco soltas, né? O YouTube, se eu não me engano, já tem um escritório aqui no Brasil oficializado, o Facebook tem um escritório, mas eu não sei se escritório sediado, né? Se é só uma representação ou realmente é um escritório oficial. Ah, entendi. Para que entendi. Porque o Instagram ou o Facebook respeita as leis locais, né? As leis nacionais. Tanto é que tem vídeos que a gente publica, por exemplo, no YouTube relacionados a direitos autorais, que o próprio YouTube já responde, fala assim, olha, esse vídeo em determinados países vai ser proibido, porque a legislação deles não pode ter mostrado tais tipos de coisas. Mas não se Claro. preocupe, não vai acontecer nada com o seu vídeo, em território brasileiro vai ser mostrado. Então, assim, o próprio YouTube já articula isso aí, entendeu? E eles querem centralizar que a lei brasileira seja soberana nessas redes sociais, né? Porque isso, na verdade, é um ruído da globalização, né? A internet veio para realmente, de fato, globalizar, só que situações que são comuns aqui em países são totalmente, chega a ser crime em outros, né? Na China, por exemplo, é proibido comer certos tipos de alimentos em público, né? Tem países onde você passar a mão na cabeça de uma pessoa é crime, né? E isso daí eles vão ter que fazer apoio totalmente. Tem uma questão, inclusive na aprovação dessa lei, que eu achei legal também, e já foi sugerido até para a resolução do VLT em Cuiabá, que é fazer uma consulta pública, né, para as pessoas opinarem sobre isso, né? Porque eu já notei que mexe um pouco com a liberdade de expressão, né, o que muitos estão falando. Mas não Liberdade mexe, Marcos, não mexe. Sabe por que não não mexe? mexe, Porque, não mexe. Isso mexe com quem é mau caráter, cara. Quem é mau sim. caráter, quer disseminar notícias falsas, vai mexer, porque ele não vai conseguir mais fazer. Agora, quem está propagando notícias boas, com fontes seguras, por que vai ser punido? Entendeu? Não tem sentido. Não, esse aí eu tô bem de acordo. E tem outra coisa que eu queria chamar a atenção, que eu vejo acontecer direto, já vi até acontecer no Jornal Nacional, são as erratas, né? Errata tem limite, né? Errata já aconteceu até comigo, né? Errarem de propósito. Ah, vou passar uma mensagem aqui, uma ideia. Ah, errou de propósito. Cara, a errata vem um dia depois. A errata não devolve o prejuízo, né? Não resolve aquela mensagem falsa que foi passada, né? E sabendo disso, eu acredito que muitos jornais de má fé trabalham nessa questão, assim, de falar uma coisa que é em verdade, mas o período que ela se transformou em verdade valeu a pena para eles, né? Até no outro dia, nós falamos isso, desculpa, é isso. Tá, mas e quantas pessoas que assistiram no dia anterior aquela notícia falsa estão vendo ali de fato a errata? Queria chamar a atenção isso. Eu acho que a errata tem limite, né? Tenho notado isso. Eu acho que depende da proporção também, como eu falo, da contextualização. Por exemplo, em meio a uma pandemia, uma catástrofe, talvez uma errata poderia prejudicar muito mais gente em 24 horas, né, no caso. Mas eu acredito, agora vou defender um pouco a classe jornalística, é muito difícil que você viva em constantes erratas, né? Acho que aí já está o problema do erro é a frequência, né? Então, assim, eu acredito que pelo menos nunca aconteceu comigo de algum editor-chefe, de algum dono de jornal pedir para eu dar uma informação para depois eu ter que corrigi-la. Até porque isso causa constrangimento. Sei de casos de redações que são manipuladas. Isso eu posso falar. Sei e acho triste. Sabe, de você acordar de manhã e o dono do meio de comunicação te falar: Yuri, dá 6 notícias boas do fulano, dá 4 notícias boas do fulano, como se fosse um pão integral ou um pão francês comum. E aí o jornalista tem que se virar, falar bem, tá? Vou falar bem o quê? Eu vou dar notícia. Agora sim, eu tenho que ter discernimento de dar notícia com fatos, ser imparcial e fazer chegar à população. Agora, falar bem, o que é falar bem? Entendeu? Então, assim, acontece isso em vários veículos de comunicação, inclusive canais de televisão grande já teve demissões em série de jornalistas porque não aceitaram esse tipo de subordinação. Então, assim, o caminho que a imprensa está caminhando, né? A gente precisa comer, precisa pagar boleto, mas eu acredito que a dignidade, a integridade como ser humano vai bem antes, né? E graças a Deus eu já passei por algumas situações assim presenciais
que eu tô fugindo delas. Ah, é. Porque a imprensa ela é um pouco carrasca em alguns aspectos. Mas ó, a melhor coisa que tem é você ser dono do seu próprio negócio, né? Pessoas assim com personalidade, tipo eu e você, eu sempre soube disso, porque eu já enfrentei poucas e boas sendo empregado, assim, nessa questão até de, ó, não atende essa paciente aqui porque ela é da lista negra. Eu, tá, mas lista negra por quê? Não, ela é lista negra, ela é barraqueira, não atende. Isso num pronto-socorro lá de Santo André, no ABC Paulista. E quando eu fui investigar, a paciente tinha uma doença, né, uma doença rara, e ela participava ela tinha um convênio no hospital, e quando ela entrava em surto, ela precisava de uma ampola que custava 10, 15 mil reais. Né? Então, o hospital, ele entrava em prejuízo com aquela paciente. Né? E aí vinha com esse papinho de que, não, essa paciente é barraquenta, essa paciente não é para atender. E aí, como é que você fica como empregado, né? Porque é aquela história, né? Tem que pagar os boletos, tem que, enfim. Eu já vivi algumas situações assim e Mas realmente é difícil. não sei se tu concorda comigo, Marcos. Não sei se o setor da saúde é parecido com o da comunicação, mas geralmente pessoas, donos de empresas assim, eles não são da área. Geralmente. Porque, por exemplo, se você pega um dono de um hospital que foi médico e conhece a realidade, ele teria que ser muito mau caráter para seguir essas orientações para você. A mesma coisa acontece na comunicação. Se você pega jornalistas que ralaram, que foram para a rua, apuraram, ficaram 10 horas ali no sol quente e de repente se tornam donos de veículos de comunicação, eles sabem o que é o processo jornalístico, eles sabem o que é as mazelas. Então, para ele pedir, fazer uma solicitação desse nível, ele é muito mau caráter ou desconhece como funciona. Então, assim, eu penso dessa forma, né? Porque não tem como. Entendeu? Não tem como. Olha, o que eu te digo é o seguinte: na medicina, né, nem sempre as melhores condutas serão aquelas que vão dar mais dinheiro. Né? Nem sempre. E no mundo midiático é a mesma coisa. Né? Nem sempre ser ético é o que vai dar mais audiência. Né? Que vai dar eu tenho um ditado que eu estava conversando com uma rede de amigos essa semana, em um grupo que eu tenho, e o vice-prefeito aqui de Cuiabá, o Nilman, né, foi nas redes sociais um pouco indignado porque o prefeito Emanuel Pinheiro tinha demitido algumas pessoas da vice-prefeitura, né, no caso, os subordinados dele. E eu comentei com ele, eu falei assim, Nilman, lógico, tem todo, eu não sei o que aconteceu de fato entre os pormenores, mas a gente está em um período de pandemia que muitas retaliações são feitas por conta da economia, né? Mas não sei se foi por isso. E questionei com ele a seguinte coisa: no mundo que a gente vive hoje, não basta ser competente, tem que ter amigos. Então, assim, parece muito forte o que eu estou falando, mas às vezes um profissional, ele tá ali no pancadão, ele tá dando a cara a tapa no que ele está querendo fazer, no que ele se propõe a fazer, mas às vezes por A, B, C questões, ele está fora daquele projeto, ele está fora daquele hospital, daquela prefeitura, porque simplesmente não faz mais sentido para o dono ou para o líder, entendeu? Então isso acontece muito. Então eu acredito que isso vai muito... O que a gente falou da humanidade, do humanismo que a pandemia traz para a gente no dia a dia, eu acho que é isso. É a gente ver as nossas ações, as nossas posturas para o outro ser humano, porque em algum momento vai voltar contra a gente. Não adianta a gente tentar fazer as coisas impetuosas, ou por maldade, ou por desconhecimento, que em algum momento vai voltar contra a gente. Então eu penso dessa forma. Agir de consciência tranquila, agir com discernimento, transparência, eu acho que é a melhor forma que a gente tem de conduzir a vida. Somos seres errantes? Sempre. Isso não vai acabar. Mas estamos aí para isso. O problema é a frequência do erro. A frequência do erro, aí é burrice. Aí é burrice. Exatamente. Marcos, olha, 10h10 da noite, eu quero agradecer esses guerreiros que estão aqui com a gente até agora. 500 pessoas. 500, e olha que a gente chegou mais um pouco, né? Mas são guerreiros. Eu não posso ler o que vocês estão escrevendo aqui, agradecendo, criticando, bombardeando, mas eu tô sentindo aí que vai ter a Live 3. Porque eu não vou crucificar essas pessoas. Os dados delas estão acabando, Marcos. A internet dela está acabando. Olha os corações. As suas fãs estão aí, ó. Firme Deixa e eu fortes. ver alguma pergunta. Eu abri aqui. Deixa eu ver alguma pergunta. Vocês estão gostando, pessoal? Tá chato, tá legal? Eu acho assim, à medida que a gente vai fazendo, vai ficando mais interessante, né? Eu acho que o Marcos está bem mais à vontade do que a primeira. Então, assim, a gente trouxe assuntos polêmicos,
Ai, que bom, que bom. Não, esse retorno de vocês é o melhor. É o melhor para a gente ter essa motivação de ficar aqui mais de 1 hora, quase Chegou 2 horas 900 conversando. pessoas. Isso é muito bom. Então, falando ainda sobre fake news, né? Hoje eu escrevi é um conjunto de coisas, né? Tipo, vai acontecendo e eu fui puxando e de repente saiu aquele texto ali, né? A vida depois de ficar conhecida, assim, ela é bem difícil, assim, né? Eu não me arrependo, mas porque eu acho que, enfim, é um karma, são missões, enfim, talvez esteja me conduzindo a algum lugar, enfim, mas é bem complicado, né? A gente tem que estar acostumado, né? E você foi para uma cidade pequena, né, Marcos? Relativamente pequena. Né? Então, assim, eu acho que ainda é pior, porque quando você se torna uma pessoa pública e você não é um cara que leva desaforo para casa, a gente sabe disso, gosta de estar ali na polêmica, envolvido, e vai morar numa cidade pequena, amo o Sorriso, acho uma cidade fantástica, super desenvolvida, mas é pequena, né? A gente tem que falar que é pequena e ali todo mundo se conhece. Né? Se Cuiabá, eu sinto isso, imagine Sorriso. Cuiabá, o pessoal se conhece? Oh, são os mesmos setores, Marcos. Por exemplo, se você está andando em restaurantes, são os mesmos restaurantes que você frequenta, os mesmos bares, os mesmos supermercados. Então, assim, o teu métier sempre se encontra. Sempre se encontra. Vou te falar, eu morei já em São Paulo, no Rio, morei em Brasília também, todos mais de 2 anos nessas cidades, né? E eu nunca fui parado na rua. Cuiabá, com 2 dias que eu estava aqui, eu estava no Goiabeira Shopping, uma moça gritou o meu nome, e Yuri, eu nem olhei para trás, porque eu sabia que não era comigo, porque tinha 2 dias que eu estava na cidade, mas ela insistiu. Quando eu olhei para trás, ela falou assim, você estava no cartório ontem, eu atendi o senhor lá. Eu falei, você lembrou do meu nome? Falei, não, que cidade que eu tô, gente? Porque eu conversei com ela, eu sou simpático com as pessoas. Então, assim, quando ela estava fazendo serviço lá, eu fiquei brincando, falei da minha mudança do Rio de Janeiro para cá. Então, assim, ela fixou meu nome por isso. E eu falei, pô, no shopping a mulher me para falar que me viu no cartório. Então é difícil. Eu imagino Sorriso. E olha, eu estou falando de um jornalista anônimo, eu estou falando de um cara que participou de um programa, 2 programas a nível nacional. Então, assim, a proporção é totalmente diferente. Eu não sei, eu não saberia como lidar com isso. Entendeu? Eu não saberia como lidar com isso. Porque eu sou muito discreto. Eu gosto da comunicação da mídia, mas quando eu apago isso aqui, acabou. Entendeu? Não tem mais. Não tem a teletela, né? Não Você tá tem. aqui. Ó, tá bem legal, o pessoal, assim. Tá. Eu gosto disso, dessa simpatia das pessoas, porque elas se sentem, inclusive, acolhidas. Se aparecer uma coisa ruim aqui, a gente lê e passa, não tem problema, não. Ó, sou apresentador aqui na É. Bahia. Olha, eu divulguei em grupos do Nordeste dessa vez. Pra caramba. Fizeram algumas perguntas, gente. Aproveitar que a gente tá lendo aqui. Obrigado, Mariana. Eu vou aproveitar que eu tô lendo aqui. Paula também, muito obrigado. Keila. Segue lá a gente, @Lupaldi, fazer propaganda aqui, ó. Vou escrever para vocês. Mas eu vou te falar, algumas perguntas eu recebi, pessoal, e eu não vou fazer para o Marcos, por quê? Porque são perguntas, não que ele não vai responder, mas são perguntas muito complexas. Tipo a que eu perguntei da outra vez, se o Marcos fosse ministro da Educação, o que ele faria para os rincones da educação lá no Nordeste? São coisas que a gente não tem como, entendeu? Como numa live questionar tudo isso. Mas eu acredito que a gente relaxou bastante hoje. Entramos em assuntos que vocês me perguntaram, ó, do Ceará, da minha terra, onde eu nasci, aí, ó. Luciene, Ah, você é do Ceará? eu nasci lá. Você acha que eu sou desinvocado assim por quê? Eu achei que você era carioca. Não, eu morava no Rio e fiz todo o meu Ó, trabalho ali no Rio. tem esse Mas, daqui, mas sou de São Paulo. tô apertando aqui alguma coisa que eu. Ó, mas assim, acredito que a live seria essa. Eu já venho entrevistando o Marcos há mais de 2 anos, né? A gente fez. As entrevistas, inclusive, estão disponíveis no meu canal, LTV Brasil no YouTube. Eu vou entrar, Marcos, a gente vai dar uma extensão aí nas lives. Eu vou receber um amigo técnico essa semana para a gente aumentar o YouTube. Então a gente vai ter um cenário bacana, vai ser umas lives mais interativas, vai mostrar fotos, documentos que a gente está falando. Vamos sair desses 2 quadradinhos aqui do Instagram, se tudo der certo. Então, Ah, é? assim, eu quero Aquela fazer. live que você pode jogar coisas na tela, é no YouTube? No YouTube e Facebook. Eu vou já antecipar de primeira mão para vocês, seguidores do Marcos aí. A live de segunda-feira tá imperdível. Também é a nível nacional. É um cara. Ó, minha mãe aí, ó, de Fortaleza, falando aí.
É um cara que tá... Quem? Não vou falar o nome agora, mas eu vou... Ó, vou só dar um bizu. A emissora nacional já me autorizou por e-mail a entrevista com ele. Eu acredito que vocês vão gostar bastante, porque ele está na mídia, é um O programa que está dando o que Bolsonaro. falar. E eu acho que vocês vão gostar. Mas eu prometo uma coisa, na hora que eu puder falar o nome, que eu puder fazer o cartazinho, eu vou falar para o Marcos divulgar para vocês em primeira mão, porque vocês são a simpatia. Meu inbox choveu de perguntas para o Marcos. Eu gosto disso, eu gosto do jornalismo interativo. Eu acho que sem vocês a gente não é nada. E eu estou crescendo e conto com o apoio de vocês para a gente fazer uma live cada vez mais relaxada, falar o que tem que ser falado mesmo e calar a boca daquelas pessoas que só falam maldade, sabe? A gente... Ah, sou louco para entrevistar o Bolsonaro. Sério mesmo, sou louco para entrevistar. Agora eu acho que é pegar fogo. Eu, eu sou louco para... Tenho perguntas assim afiadas já aqui na ponta da língua. Tem gente que Ah, fala é? assim... Tem gente que fala assim, o Yuri não queria entrevistar o Bolsonaro. Nada disso, gente. Olha, eu sou a favor do Brasil, sabe? Eu sou a favor do Brasil. Acho que tudo que a gente faz em prol do Brasil, as consequências vêm para mim. Logicamente, como todo cidadão, jornalista que paga meus impostos, tenho algumas divergências do governo atual, como tive de outros também. Mas isso não me rotula a ser petista, esquerdopata, ou bolsonarista, ou mortadela, ou... Enfim, eu acho que rótulos não tem que ser dito para ninguém. A gente tem que torcer sempre para o Brasil. E pontuar os defeitos. Se o cara tá errando, tem mais é que pagar o erro dele, seja ele quem for. Então, assim, eu sou dessa premissa. E eu acho que as lives vão ser nesse sentido. Eu nunca imaginei que a gente ia passar quase 2 horas de live. Para eu editar isso aqui vai ser uma luta, Marcos. Mas... Ó, deixa eu te falar. Tem um rapaz, eu tenho observado alguns jovens talentos, assim, rapaz com 21, 22 anos. Eu falo isso porque eu, quando tinha 20, 21, eu estava recém entrando na faculdade e eu estava bem perdidão, assim, sabe? Eu consigo me comparar a alguns rapazes que eu vejo hoje, assim, e me chamam muita atenção por estar bem envolvidos com a política, falam bem. Eu acho que seria legal você entrevistar um rapaz que essa noite, inclusive, eu assisti um vídeo dele, bem legal o vídeo dele, assim, com muito discernimento. Eu falei para ele assim, cara, impressionante o teu discurso, maturidade. Eu não falo assim, eu falo muito né. O cara falou bem, né? E ele comentou sobre, com muito discernimento, assim, sobre essa questão toda do ódio, né? Que o Bolsonaro apareceu com infectado por Covid, e aí surgiu um monte de haters, força Covid. Foi uma coisa bem feia mesmo, assim, né? E só que ele contextualizou a situação, comentou até sobre o Lula. Ele disse assim, eu não acho que o Lula tem que morrer, né? E é bem legal o vídeo desse rapaz. Eu até acho que eu vou fazer um print, vou colocar. Eu acho que ele é um bom cara para você entrevistar. Eu tô evitando entrar muito em assuntos de bandeiras Político. políticas, né? Tô evitando. Muitas pessoas me perguntaram essa semana por que eu não convidei. Eu tenho um acesso muito interessante aos políticos. Não é o Coppola, não é o Coppola. Você sabe disso, eu tenho um acesso muito tranquilo com os políticos aqui de Mato Grosso e acredito que a maioria iriam aceitar o convite. Mas eu tô evitando. Por que acontece? Eu sou muito democrático com política. Então, chamando o A, eu teria que chamar o B e teria que chamar o C. E eu acredito que levar a política nesse momento de pandemia não é algo interessante para as pessoas estarem vibrando como estão vibrando agora do nosso assunto. Acho que assuntos mais leves, a gente entra na Covid, a gente entra na educação, a gente entra na fake news, mas quando eu chamo um político de fato aqui, eles fazem palanque. E eu não estou muito afim de fazer palanque nesse momento. Eu estou programando algumas lives relacionadas à política, mas só com políticos. Igual eu fiz no meu veículo de comunicação passado, que eu fiz uma série de políticos que foram todos os partidos, foram todos os pré-candidatos, os candidatos, para a gente ouvir o que eles têm para falar. Mas como essas lives são informais, eu trago artistas, trago empresários, trago médicos, trago todo mundo. Eu acho que eu estou dando um cunho mais leve para essas lives, que não seja mais muita bandeira, entendeu? Porque a gente está massacrado com essa pandemia, as pessoas estão perdendo entes queridos, nós estamos apreensivos. E eu acho que eu trazer político aqui para estar levantando bandeira não é interessante. A gente pode falar de um assunto ou outro pontual, mas nesse momento eu estou preferindo não. Sei da audiência que dá a política, sei disso, mas como eu falei anteriormente,
o meu Olha, papel minha mãe hoje... tá aí. Sério? Ali, ó, Arthur e Nilda. Olha! Que feliz. Olha, quando a mãe assiste uma live, a gente fica mais feliz ainda. Olha só, minha mãe tá aí, olha só. Mãe Então, da live. não, e essa live aqui você vai ver que vai render muito, muito assunto amanhã nos sites daqui. Tô até vendo, porque eu já vi algumas pessoas de site aqui bisbilhotando. Pode fazer matéria. A gente tá gerando conteúdo para vocês. Então, acredito que é isso, Marcos. Política, nesse momento, eu tô fugindo um pouquinho. Não vou bater na minha boca se semana que vem eu marco com um político, entendeu? Mas não é a minha prioridade. Eu quero trazer coisas sérias, coisas divertidas, coisas que as pessoas participem. Olha, eu não sabia que tanta gente. Ó, sua mãe tem tantas. Sogra. Tô vendo aí, a sogra de Sogra. tanta gente. Quanto tempo você não vê sua mãe, Marcos? Cara, faz mais de um ano. Sério? Uhum. Meu Deus do céu. Bom, Porque, já que a gente entrou nesse assunto, vamos fazer um arquivo confidencial. Como é a relação do Marcos com a família dele? Né, a mãezona porque veio aí, saiu lágrimas aí do olho. O que aconteceu? Lembrou de quê? Não, porque no meu aniversário eu queria que ela viesse, né? No ano passado ela veio quando eu fiz 40 anos. E eu pedi para ela vir no meu aniversário agora. Eu ia pedir, né? E aí eu pensei assim, foi em 21 de março, estava no auge do isolamento, assim, foi, lembra 21 de março dessa época? Parece que passou rápido, né? De certa forma. Não, estamos mais de um terço, um quarto do ano, né? Nisso já, não tem... Imagina. Mas enfim, mas no dia 21 de março eu me lembro que eu conversei com a minha mãe e eu tava muito afim que ela viesse, assim, muito, muito, muito afim. E aí eu pensei assim, cara, não dá, né? Não dá, imagina. Minha mãe Expor, né? expor, né? Sair lá e tava difícil de comprar passagem, né? E eu cheguei a ter, eu tive que ir até Florianópolis. E eu comprei uma passagem aérea, foi bem difícil, não foi fácil de achar. E eu fiquei pensando assim, cara, que loucura, uma pandemia dentro de um avião, né? Tem que viajar só estritamente se necessário, né? Eu até tenho, enfim, eu acabei adiando assim, mãe, não vem. Eu queria muito que você viesse, mas não vem. E aí a gente tá sem se ver, né? Mas ó, tudo isso vai Ó, minha mãe passar. acabou de falar também, ó, Yuri, meu amor. Mãe, eu não vou chorar, porque, enfim, eu não vou. O Marcos tá emotivo, mas olha, mãe é tudo. Vamos aproveitar esse gancho das mães aqui, esse momento coração na live. Gente, a mãe da gente é tudo na nossa vida. Não que o pai não seja, mas assim, toda vez que eu falo da mãe, os pais ficam chateados, né? Mas assim, olha, minha mãe é a minha maior referência de vida. Acho que a gente sabe disso, Marcos, quando a gente passa por aqueles momentos ruins, de dúvidas, de incertezas, de bombardeios, a mãe sempre tem um abraço, um sorriso e uma palavra linda para falar pra gente. E eu sou muito contente, muito feliz de ter minha mãe. Fico feliz de ver tua emoção com a tua mãe, porque eu sei o que é esse sentimento. E nos momentos mais difíceis são as únicas. Às vezes até os pais viram as costas, às vezes, puxa na orelha de alguns pais, mas a mãe nunca vira as costas para um filho. Mãe, E não. eu queria dizer para vocês, valorizem as suas mães, vocês que ainda têm, ou a história delas, né, que elas deixaram para vocês, porque são seres indiscutíveis, né? Falar de mãe é difícil, né? Mas, ó, vamos combinar então o encontro das mães, né? Quando chegar aqui a minha Encontro das mães é o encontro das mães, fazer uma live com as mães, né? Deixa eu te falar um negócio bem legal. Ano passado eu teve um reality show, né? Que esse ano vai ter, eu acho que vai ter. O Festival de Cinema de Gramado tá marcado aí para setembro, né? Parece que vai sair mesmo. E aí tem o pessoal lá da TVS Play, que é o Júnior, e eles me convidaram no ano passado para fazer o Influencers Live Show, né, que foi em Gramado. Foi muito legal. A ideia deles foi sensacional, assim. Eu acompanhei, eu vi o trabalho deles lá, muito bacana. Eles conseguiram, eles tiveram uma ideia. Eu não duvido, Yuri, que a ideia deles, não sei se é pretensão minha, mas eu não duvido que eles tenham influenciado esse último Big Brother, a edição 20 do Big Brother. Porque eles chamaram pessoas... Influenciadores, né? Eu vi. Já conhecidas, né? E ao invés de chamar pessoas que eram anônimas, chamaram pessoas conhecidas. E aí, o que aconteceu? Cara, foi genial, porque tem uma coisa que está com muito mais
potência do que a TV normal, que são as redes sociais. Né? Se você coloca pessoas que já são conhecidas dentro de um reality show, você expande. E era justamente isso que a TVS Play queria, que era expandir o turismo na Serra Gaúcha, mostrando todas as 50 atrações que tinham lá. Enfim, daí eu fiquei amigo do... Já conhecia ele, mas a gente ficou parceiro, assim, trocamos WhatsApp, volta e meia a gente conversa, e ele está assumindo uma TV digital em São Paulo, que é a TV 8, que é o Ricardo Mack, que foi o... Eu sempre falo isso empolgado, assim, conhece o Ricardo Mack? Aí tem várias pessoas que falam assim, não conheço. Aí eu falo assim, pá, foi o Cigano Igor, né? Só que, cara... É o Cigano Igor, não tem... É um mecanismo que o nosso corpo desenvolve de não ver que a gente está ficando velho, né? Então eu falo com as pessoas assim como se todas elas tivessem vivido os anos 80, 90, que foi quando passou a novela. Mas enfim, o Ricardo é um cara muito legal, um cara inteligente, bonito, né? Combina comigo. Aí o Ricardo, o Ricardo ele me convidou agora para... É um projeto sensacional. A gente pensou até em vender para Netflix. Olha a pretensão. Não é um projeto da cirurgia? Ou é Da outro? cirurgia. Isso Exato, aí. tô por Tipo dentro desse aí também. É tipo de um Butcher Brasil, né? E aí o Butcher é um seriado que passa com o Dr. Paul Nassif, que é um cirurgião plástico americano, e Butcher em inglês é mal feito, né? Então eles fazem reconstruções de cirurgias que foram mal feitas, pegando toda a história, o drama, o sofrimento da pessoa, a baixa da autoestima, um pouco uma mescla com o Dr. Ray, assim. E aí o Ricardo falou assim, cara, tá caindo de maduro para você. Você é cirurgião plástico, você sabe resolver, você é conhecido, né? Tá esperando o quê? A Globo que não vai te chamar para fazer, né? Será que o Ricardo tá vendo essa live ou vai ver depois? Ricardo, olha, estou disponível também. Se quiser ajuda com produção, apresentação, a gente vai mostrar a cirurgia, o processo dela. Inclusive, vou te contar uma coisa, Marcos, não sei se já te contaram isso. Teve um jornalista famoso aqui de Mato Grosso que me chamou para uma reunião para discutir exatamente sobre isso. Um programa de cirurgia plástica, inclusive você estava envolvido nesse projeto. Você deve até saber quem é. Você deve até saber quem é. Que é um grande amigo meu também. Ah, o Agnello. Não entrega as pessoas, não, Mas era um projeto de cirurgia plástica? Não estou sabendo. Não, era um projeto nesse sentido, realmente, de fazer um programa com reconstrução de cirurgias que falharam, cirurgias plásticas, mostrar o processo psicológico da pessoa, as dúvidas. E aí me chamaram para apresentar. Né? Acho que não sei se eu posso falar quem é, não, porque pode achar ruim a pessoa. Mas é famoso aqui em Mato Grosso. Depois eu te falo quem é e falo pro pessoal. Se ele autorizar, eu falo pro pessoal aqui da tua live quem é. E aí ele falou que a gente ia fazer uma reunião depois juntos para articular o projeto. Talvez você vai saber quem é quando eu te falar depois. Muito interessante o projeto. Eu achei super bacana, porque mostra... Cirurgia plástica tem um grande consumo de informação no país, né? Por quê? Porque eu sou apaixonado. E a ideia era ir para o viés literalmente humano. Por exemplo, as dúvidas que o paciente tem, por que ele decidiu fazer aquela cirurgia sem pesquisar quem era o médico, quais foram as consequências do erro daquela cirurgia, o que impactou, né, na vida social daquela pessoa e por que ela está fazendo outra cirurgia. E depois o semblante daquela pessoa feliz de ter passado por aquele trauma. Né? Então, assim, eu achei o projeto bacanérrimo e foi o teu nome que tinha sido citado na reunião. Eu não tinha falado ainda porque eu não sabia se eu podia falar, mas quando você falou agora, aí eu falei assim, bom, vou falar, mas não vou falar quem foi que falou pra mim, né? Aí eu falei assim, você falou com o Marcos? Não, vou conversar com ele. Falei assim, então fala com ele primeiro, depois a gente conversa. Falei, mas eu achei super interessante. Mas já que o Ricardo já está com um projeto mais adiantado, Ricardo, se quiser a gente faz um teste, a gente vai lá conversar. Fazendo merchan já, né? Não, mas tem tanta coisa, né, pra gente concretizar aí quando terminar essa pandemia. A vida é feita de sonhos, né, Marcos? A gente sempre tem que estar... A vida é feita... Hoje mesmo eu anotei uma frase aqui, olha que legal. Eu vi no WhatsApp de um repórter, que os repórteres escrevem as coisas, eles mandam mensagem rapidinho lá, quer se pronunciar sobre isso? Pô, era 5h40 da manhã. Né? Quem é que vai querer se pronunciar sobre uma foto sem máscara dentro de uma academia 5h40 da manhã? Aí você não responde e o cara vai lá e posta. Mas enfim,
Aí eu peguei e li no WhatsApp dele, estava escrito um negócio assim, ó. Quem tem um ideal tem uma vida cheia. É minha cara. Isso é minha cara. Agora, no auge da pandemia, no isolamento, socado dentro de casa ali em março, eu vi como é ruim ficar à toa, né? Como é ruim não ter um propósito, né? Como é ruim não ter. Eu tenho uma foto para te mostrar da minha cozinha aqui, você vai se apavorar. Ela tá cheia de papel pendurado na parede, né? E tem a área da política, tem a área da obra, tem a área de assuntos gerais, tem a área do marketing, a área da reforma da casa e a área do jurídico. E é muita coisa assim, sentado, acho que eu fico pensando, cara, não deve ser só eu que vivo essa loucura. Sento e fico respondendo mensagem assim, e sendo rápido e objetivo e tentando resolver um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí eu fico vendo assim, que loucura essa vida que a gente leva, né? Quando possível, cheio de atividade para fazer. Porque ficou tudo mais fácil, né? Tudo com o WhatsApp, com a E a gente comunicação. perde muito tempo, né? Você sabe uma coisa que eu vi, Marcos, essa semana? Lógico, eu sou meio atrasado com tecnologia, mas existe uma ferramenta que calcula o tempo que você passa nas redes sociais, né? No YouTube, no Facebook. E quando você vai olhar o tempo que você passou no WhatsApp, tudo, somando todas essas horas, você perdeu grande parte do seu dia. Então, assim, acredito que a gente tem que se distanciar um pouco das redes sociais, se forçar isso, sabe? Quando eu percebi que eu estava neurótico, quando eu ia comer com um garfo e o celular estava do outro lado, cara, isso não existe. Você tem que ter o seu momento de distanciar das redes sociais e o momento de você se entregar. Até porque a gente está fazendo isso agora há mais de 2 horas. Brigadão, pessoal. Estou lendo aí alguns comentários, mas se eu ficar lendo, eu desconcentro. Mas brigadão, depois eu vou ler todos. Mas eu acredito que a gente tem que se distanciar, sim, desse celular, da televisão, porque senão a gente enlouquece. Eu que passei pelo Covid, Marcos, sempre falo, eu cheguei para jornalista, para a Maísa, falei assim, Maísa, a partir de hoje, você dá as notícias de Covid. Porque eu vou falar, eu me deprimia. Eu que sou jornalista, abrindo uma televisão, noticiando o número de mortes, porque eu tava com doença, então eu não sabia como eu me recuperar, eu não sabia quais eram os remédios certos. Então eu preferi me distanciar. E essa desintoxicação da mídia, ela é importante. Nem poderia estar falando isso hoje, porque eu sou da mídia. Uhum. Ixi, minha bateria já está quase acabando aqui, Marcos. Deve ser Agora alguém apitou. falhando. Agora apitou. Por isso está falhando aqui. Tô sempre... Mas olha, eu acho que tá um gostinho de live 3 aí. A gente dá um prazo de uma semana, um pouquinho mais, para vocês respirarem e cansarem da minha cara. Mas aí a gente volta depois. Ué, Não, sou e a gente tem sincero, que né? buscar. Sabe que o pessoal poderia pedir sobre o que eles querem que a gente converse, né? Para estudar, eu gosto de estudar os assuntos, né? Eu sou E eu adorei. bem aluninho. Olha, sem dúvida, Marcos, foi bem melhor do que a primeira live. E olha que a gente falou, a gente foi de BBB, a medicina, a política, a fake news, a educação, a violência. Tudo. Então, eu acredito que isso é muito bom para as pessoas te conhecerem, me conhecerem, conhecerem a rede social e crescerem junto com a gente. Porque, assim, grande parte do conteúdo, pessoal, foi falado por vocês. Vocês enviaram perguntas para mim e eu anotei todas. Não é mentira aqui, ó. Eu anoto tudo e à mão. Por quê? Porque eu gosto de interagir. Eu acho que é importante as pessoas andando junto com a gente. Olha aí, ó. Tá vendo? Por isso que É deu o certo. clima. Mas, Marcos, vamos tentar encerrar para deixar o gostinho de live 3, porque senão vai cair na cara das pessoas. Eu não gostaria que acontecesse isso, Tá bom. de cair o celular. Olha, um prazer mais uma vez. Queria Igualmente. agradecer todas as pessoas que estão aqui. Foi melhor do que eu imaginava. Eu espero ter atendido as expectativas de vocês em relação às perguntas, em relação aos questionamentos. Eu sou um jornalista que não gosto de me envolver muito em fofocas, em disse-me-disses, mas eu sei que o Marcos ele é polêmico, ele gera esses conteúdos, é inevitável o gordinho que vem falar com ele. Mas graças a Deus que a maioria da live
foi com assuntos bem produtivos, bem bacanas, bem humanizados. E eu espero que vocês compartilhem bastante no YouTube. Vai lá no LTV Brasil, vai estar disponível daqui a algumas horas lá também para vocês olharem no YouTube. E a gente vai marcar 3 e mandem os assuntos que vocês querem falar. Olha, educação e fake news foram vocês que falaram na live passada. E a gente entrou no consenso que ia entrar nele. O que vocês querem saber? O que vocês querem que a gente estude para trazer para vocês aqui no próximo encontro? Vai ser de grande valia. Muito obrigado, pessoal. Antes do Marcos falar, para se despedir, que eu falo demais, coloquem a cidade de vocês aqui, de onde vocês falam para a gente conhecer vocês, para saber onde está chegando essa live. Onde está chegando essa live, que cidade vocês estão? Vamos ver. Olha o delay, né? Ó, Florianópolis. Não, apareceu aqui. Ó, o Alan maravilhoso. O cara tem uma história maravilhosa. A nossa próxima live está perto também de acontecer com o Alan. Curitiba tá aparecendo aqui, ó. Rio de Janeiro. Porto Alegre. Cuiabrás aqui, ó. Alan também, Cuiabá, escreveu de novo. São Paulo. Ipatinga. Camaquã, Bahia. Olha, Salvador eu amei. Conheci Salvador em março. Demorei para conhecer. Não conhecia antes. Recife. Teresina! Olha aí, Recife, galera de Recife. Olha, Rio de Janeiro, que saudade do Rio. Belém do Pará, hidroxicloroquina. Alta Floresta. Olha o que ele vai falar. Tavapuã, Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto, que felicidade. Lá, Roque Maranhão, olha aí, ó. Niterói, Guarulhos. Ceará em peso. Olha, meus conterrâneos do Ceará, morro de saudade. Tô morrendo de saudade dessa terra. Loucura, hein? Sapucaia, São Paulo. Marabá do Pará. Capibaribe, Santa Cruz do Capibaribe, Brasília. Terra de gente boa. Ji-Paraná. Angola. Angola? Estamos na Angola. Fortaleza, São Paulo. Olha, desculpem não ter interagido tanto com vocês, mas é porque realmente você vê, a gente começa a ler e aí perde a noção do raciocínio. E eu sou desconcentrado pra caramba. Eu sou desconcentrado. Mas eu acho que foi bom esse... Então, nós vamos tu aqui do lado. Ó, Ponte Nova também, Guarulhos, Candangolândia, conheço Candangolândia. Olha, tem um amor enorme por Distrito Federal. Balneário Pinhal. Candangolândia é uma cidade, não é cidade satélite, a gente não pode mais chamar de cidade satélite. Região administrativa do Distrito Federal, né? Ali depois da região do avião. Conheço muito Taguatinga, Ceilândia. Aliás, Ceilândia é a cidade da mulher do Bolsonaro, né? A família dela tudo é de lá. Nova York, olha como a gente tá chique. Orlando, Flórida. Meu Deus do céu. Assim a bateria vai cair. Olha, fomos lá para Paraíba, terra boa também, lindo lugar. Olha que engraçado, mas eu não li Nova York aqui. Os comentários que aparecem para mim não são os mesmos que aparecem para você. Mas será que não é um pouco antes ou um pouco depois? Não sei, será? Mas eu não li Nova York ainda. Tá, apareceu logo depois, Orlando, aqui, ó, Manaus tá aparecendo agora da Jennifer, Paula de Porto Alegre, é a cidade da Michelle, alguém confirmou. Viamão, ó, Washington, nos Estados Unidos, ó, J. Cunha, acabou de escrever, Rio Grande do Norte, terra maravilhosa, tem uma cachaça deliciosa lá, que pelo amor de Deus. Santa Luzia. O Marcos, olha, uma coisa que eu gosto é de viajar, eu conheço esse Brasilzão por gosto, porque eu gosto de conhecer culturas diferentes, povos diferentes, só aquele conversador que chega conversando com todo mundo, Muriaé, ó, Minas Gerais. Mas, enfim, muita gente querida. Eu queria pedir desculpa por Nova Iguaçu, conheço. Olha, já fui para os baile funk aí, viu que Deus me livre, não vou nem lembrar. Mas que foi bom, foi. Queria mandar um beijo para todo mundo, abraço. Esse carinho de vocês. Por incrível que pareça, não sei se o Marcos pode concordar comigo, o carinho que vem de vocês. Águas Claras, morei em Águas Claras, nas Castanheiras, na Rua das Castanheiras. Olha que legal. Esse carinho que vocês transmitem pra gente é o maior motivador. Só para lembrar, acho que parece hipocrisia que eu vou falar agora, mas nem o Marcos nem eu estamos ganhando financeiramente para fazer isso. A gente está ganhando afetivamente e emocionalmente de vocês esse encontro virtual aqui. Então, para mim é muito, muito feliz, principalmente para mim que moro sozinho, ter essa resposta de vocês, tá bom? Muito obrigado, não quero que caia, por mim eu ficava aqui mais horas, mas a bateria está quase um pauzinho, eu estou com a estrutura aqui no meu escritório, se eu mexer com o celular, cai a live. E o Marcos só ri. Tô com um pauzinho, eu fiquei imaginando as estruturas. Assim. Dias melhores virão. Mas vai ter live 3, sim, senhor. Escolham o tema de vocês, a gente vai estudar, vai trazer informações atualizadas para a gente trocar aqui informações
com vocês. Olha, um forte abraço para vocês, se cuidem. Para a gente terminar a live, uma questão informativa: se previnam, usem álcool em gel, lavem a mão com sabonete. Sabonete e água é muito melhor que álcool em gel. Confie na água e no sabonete. Tira cápsulas, a célula, o vírus que fica naquelas cápsulas engorduradas, o Marcos pode confirmar isso. Com sabão ele já vai embora. Então acho que a limpeza, a higienização é fundamental, né? E um abraço, um beijo. Marcos, para você um abraço. Que você não seja mais alvo de polêmicas essa semana, para eu não ter que trazer na Live 3 as polêmicas que o Marcos construiu aqui no Mato Grosso. Mas olha, parceiro, obrigado mesmo, de verdade, falando sério. Vamos marcar a Live 3 e obrigado por estar trazendo. Obrigado pela força aí. E aí você manda, a gente marca a live. Semana que vem, né? Semana que vem, vamos dar um período para a gente estudar, para a gente ver o que a gente vai falar, ver as perguntas também das pessoas, filtrar tudo direitinho e fazer uma live bacana para vocês. Marcos, salva a live depois para poder baixar e colocar no YouTube, tá bom? Boa noite para vocês, que Deus abençoe e até a Live 3. Tá bom. Tchau. Até. Boa noite. Yeah.